Salve, galera! Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de gênero. Será que podemos reduzir apenas entre homem e mulher? Hoje eu conto com a presença dos meus queridos Lázaro, estudante de psicologia, e Camila, também estudante de psicologia, para bater um papo com a gente. Camila, a gente pode reduzir gênero a só homem e mulher e definir assim, ponto final? Não. Na verdade, isso é algo que vem sendo discutido há muito tempo por diversas pessoas, diversos teóricos, que vêm falar justamente dessa diferença entre gênero homem e mulher e tudo aquilo que decorre disso. Então, por exemplo, não é porque existe essa classificação homem-mulher biológica, que no caso seria o sexo, que todas aquelas características e aquelas representações que são direcionadas ao homem e à mulher definam quem são e quem devam ser essas pessoas, no caso, homem e mulher. Inclusive, tem uma teórica, Simone de Beauvoir, que ela fala já há muitos anos, em 1949, que ela vem trazer essa questão da diferença entre você nascer mulher e você se tornar. Inclusive, é a máxima dela, né? Não se nasce mulher, torna-se. Porque ela vem falar justamente disso, que o fato de você ter algumas características biológicas que vão ser vistas como características femininas ou características femininas, isso não vai dizer do seu destino, isso não vai dizer o que você tem que ser a partir disso. Então, o gênero, ele passa a ser visto como uma construção social, ou seja, existe um sexo visto como dado, que você vai nascer com os seus órgãos genitais, dependendo daquilo que você é biologicamente, mas a partir do momento que você se insere numa cultura, que você está num momento histórico, num período, e você está sujeito a uma série de construções, isso tudo vai ser o gênero, e isso tudo vai dizer, mais pra frente, se você vai se reconhecer como um homem e como uma mulher, ou não. Porque hoje em dia há outras teóricas que vão dizer que você não precisa se identificar com as características do gênero feminino ou masculino. Mesmo porque, como eu disse, tudo isso é construção social. Então, quando eu digo que uma mulher, ela tem que gostar de rosa simplesmente porque ela é mulher, eu estou falando de um estereótipo que é associado à mulher, que é a questão da cor, que é várias outras questões, e que isso não necessariamente tem a ver com ser mulher. Ser mulher vai muito além disso e o ser homem também, né? E você pode ser inúmeras coisas independente do seu sexo dado. E aí vem a questão do gênero. Inclusive, a Beauvoir, ela vai falar justamente disso, que a própria linguagem, ela é machista no sentido de que coloca o homem como a referência da pessoa. Então, quando eu vou falar do ser humano, quando eu vou falar de uma pessoa, eu falo de um homem. Sim. Porque o homem é a referência, e aí, no caso, a mulher, ela vai ser o outro. Ela sempre vai ser o outro, porque ela vai ser alguém em referência ao homem, que vai ser o ser humano, que vai ser a pessoa da relação, enfim, do mundo de forma geral. E aí, o fato da mulher, ela sempre ser o outro, e o fato de ter algumas características esperadas para o homem e para a mulher, é algo que vai ser mudado de acordo com o tempo, de acordo com o período histórico e da cultura que está inserido, mas não necessariamente é algo, como a gente vê hoje em dia ainda, que é algo natural. É algo imutável. Sim. Então, por exemplo, a gente associa a questão da maternidade à mulher, como se só pelo fato dela ter órgãos reprodutivos que tenham essa função, só pelo fato dela ter essas características biológicas, ela tenha essa tendência inata, ela tenha essa vocação, como muitas vezes é dito, para ser mãe, sendo que não. A própria maternidade é vista hoje como uma construção social, no sentido de que a partir do momento que a criança nasce e ela é definida, né, pela ciência, enfim, como uma mulher, uma série de padrões vão sendo direcionados a essa criança. Então, se a gente vê a questão dos brinquedos, a menina, ela mal nasce, ela já tá com uma bonequinha no colo, ela já tá com um quarto todo cor-de-rosa e ela vai aprendendo a ser mãe. Então, claro que a mulher cis, no caso, a mulher que tenha um útero, que tenha essas condições biológicas para ser mãe, claro que ela vai ter condições para ser mãe, embora a ciência esteja avançando e a gente não sabe como vai ser daqui a uns tempos. Mas isso não quer dizer que toda mulher vai ter essa tendência, que toda mulher vai ter esse desejo de ser mãe só porque ela biologicamente ela vai ser definida como uma mulher.
E essa questão, inclusive, do ser mãe, é algo que foi construído historicamente, foi um papel que foi direcionado à mulher, o papel do cuidado, lá atrás, quando o espaço privado da casa foi direcionado à mulher e o espaço público foi direcionado ao homem. Então, para garantir esse equilíbrio da sociedade, onde o homem iria trabalhar, iria produzir, teria que ter alguém para ficar dentro de casa, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. E aí isso foi meio que imposto para a mulher. E hoje, até hoje, a gente vai vendo como os padrões eles estão sendo mantidos. Então, até hoje, a função do cuidado, e aí com isso a gente vê várias outras características associadas. Então, a mulher ela é a cuidadora, mas também ela é sensível, mas também ela é mais sentimental, mas também ela é uma série de coisas que não necessariamente ela tem que ser. Mas as situações pelas quais ela é exposta faz com que muitas vezes ela realmente tenha uma maior propensão a ter algumas características, mas não porque isso é herdado, não porque isso é natural e inato da mulher, mas porque é imposto, é uma construção. E até a questão do homem mesmo, né? O homem é direcionado a ele tarefas que ele tenha que ser o forte, ele tenha que ser o provedor. E uma pessoa que não se enquadra nesse padrão, porque ela não tem que se enquadrar, porque isso não é natural, ela sofre muito na sociedade, né? Porque o gênero ainda é visto como homem e mulher. E homem e mulher, não só basta ser homem e mulher, mas todas as características que são embutidas, todos os estereótipos, todas as representações e papéis que são esperados desse homem e mulher. Só que vai muito além desse homem e mulher que a gente espera, né? E que a gente constrói. E dentro de casa é isso mesmo, né? Dentro de casa a gente cria um menino para ser bombeiro, né? Você dá um caminhão lá para ele incentivar que ele seja engenheiro, bombeiro, qualquer coisa. E a menina, ela ganha um carrinho de bebê, ela ganha uma vassourinha, ela ganha qualquer coisa desse tipo, porque são esses os brinquedos. Você entra na loja, é isso que você vê. E dentro de casa, mesmo, querendo ou não, assim, se tem 2 filhos, um homem e uma menina, a menina sempre vai meio que servir, vou ali fazer uma janta pro meu irmão, o irmão tá sempre, foi jogar o futebol, foi fazer alguma coisa assim, e a menina tem funções específicas dentro de casa. Acho que precisa dessa desconstrução, né, que começa em casa e depois passa para a educação, né, que é a escola. Que fala um pouco pra gente disso, Lázaro, dessa parte da escola na educação de gênero. É interessante porque quando a gente fala de gênero, antes de qualquer coisa a gente precisa pensar no que é o gênero, né? Sim. E o que seria o gênero? Seria justamente entender relações. Então, por exemplo, a sociedade vê muito essa questão do gênero como o oposto do sexo. E se a gente pensa muito no gênero, realmente em como que ele foi desenvolvido, como que ele foi transformado, o gênero, na verdade, ele está incluindo desigualdades de gêneros, diferentes relações, vivências, e isso começa desde pequeno, né? Desde criança. Exatamente. E a gente vive em uma sociedade que ela é conservadora, que ela é fundamentada basicamente na religião, em moldes reguladores. E quando você chega, né, para falar para a criança que ela pode ser tudo que ela quiser. Sim. O menino pode ser tudo que ele quiser, a menina pode ser tudo que quiser. Parece que as pessoas levam um choque, né? Do novo. O novo traz esse choque, não é isso? Sim. É interessante porque o Michel Foucault, que é um teórico que até estudou muito disso, de sociedades, reguladores e até formas de controle, ele fala muito isso. Quando ele fala, por exemplo, em uma entrevista sobre homossexualidade, ele fala justamente que o que assusta não é realmente os gays, mas justamente essa forma de vivência nova, que é desconhecida e, portanto, as pessoas levam choque, né? Tudo que é novo tem uma resistência. E isso a gente pode pensar tanto na questão da homossexualidade, da transgeneridade, da questão de gênero mesmo, de mulheres e homens. Porque se a gente para pensar, a mulher está ocupando um espaço completamente novo na sociedade. E talvez o que assuste não seja realmente a mulher, não seja realmente o homem e nem o que isso represente, mas justamente o desconhecido, né? A mulher, ela está ocupando espaços novos, ela está exercendo funções novas, ela não está só privada ali em casa. Tá livre. E a liberdade assusta, né? A liberdade e a felicidade são coisas que assustam, porque você passa a pensar. E aí as pessoas parecem que perdem o controle, né? Tá tudo bonitinho, é homem e mulher. Biológico que tá seguindo. De repente vem essa liberdade do ser o que quiser, de ir aonde quiser, de ser como eu
como eu quero ser, eu vou levar isso para a vida. E isso assusta, né? E o trans, e é preciso falar disso, porque é mais do que o que me tá lá na minha certidão, que o Estado bem biológico diz, nasceu menino. Então, registra aí, porque para a sociedade ele é menino. É mais do que isso, né? Muito mais do que isso. E também nem é orientação, né? Orientação sexual é diferente de identidade sexual. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Na verdade, eu acho que, até para contextualizar, a gente tem que entender que tudo aquilo que é desconhecido, como a gente acabou de falar, geralmente é sempre apontado, é diferenciado do restante e é sempre patologizado, né? Exatamente. É sempre visto como uma doença. Assim como a homossexualidade foi vista como doença, assim como mulheres que eram mais livres, que exerciam a própria sexualidade, eram também vistas como doentes e até loucas, enfim. É o que acontece hoje em dia, até no percurso mesmo da transgeneridade, que é vista como uma disforia, uma patologia. E o que acontece? A gente percebe que é realmente um caso de saúde pública. Sim. Porque tanto no trato como na forma como isso é encarado em sociedade. Claro que existem algumas políticas, mas na prática mesmo não é respeitado. Se a gente pode para pensar, identidade de gênero seria justamente o gênero, né? É a forma como a pessoa se identifica. Então, assim como nós temos mulheres, homens, cisgêneros, que seriam pessoas que se identificam com o sexo de nascimento, nós temos mulheres e homens transgêneros, que seriam mulheres e homens que nasceram biologicamente com determinado sexo imposto socialmente e biológico, né? E que se identificam com o sexo oposto. Então, existe toda uma burocracia, na verdade, para que isso seja reconhecido. Então, isso exige toda uma burocracia de atendimento, de reconhecimento e que até de validação, né? Porque eles têm que passar no médico e até no psicólogo para comprovar que isso realmente acontece. Porque não é fácil, né? Você se olhar no espelho e esses relatos que a gente vê na TV, você e conversa com pessoas trans, uma mulher, ela se olha no espelho, ela não se vê mulher, ela não reconhece toda a sua forma, ela não se vê feminina e aquilo dentro da cabeça deve dar um nó. E aí ela chega, quando ela passa para poder, vou me colocar no mundo dessa forma. Então ela tem que mudar mudar biologicamente. E ela não tem o apoio da saúde, do Estado, né? O Estado não dá apoio nem quando é criança para planos de governo que chegam na escola e vamos tratar de gênero, não dando a opção para a criança. Você pode ser, você é menino, mas você vai ser menina, né? É isso que parece uma imposição quando se fala de educação. Mas aí o Estado não dá nem isso, não dá nem assim, né, o aparato para se chegar e falar de um modo, vocês podem ser, é diferente, quando vocês podem ser o que vocês quiserem, né? E aí não é fácil, porque os médicos não têm esse acolhimento, não é mais ou menos isso que vocês veem aqui na cidade? Sem dúvida. Na verdade, bem poucos são preparados, né? Sempre vai voltar a cair naquilo. Tudo que é desconhecido exige realmente um empenho, reconhecimento da identidade. Eu acho que gênero tem muito sentido, assim, e até ligação com essa questão da identidade. Se a gente pode pensar que quando a gente fala sobre gênero e permite até que isso seja falado, é justamente de reconhecer a identidade daquela pessoa que tem a informação. Sim. E é engraçado porque o gay e a lésbica, eles já não ganharam. Ainda precisa de muito reconhecimento. Mas como se tem uma escadinha, então você vai subindo escadas, assim. A sociedade reconhece, mas reconhece o gay, assim, se ele for homem, ele precisa ser gay, mas se ele for masculino, tiver essa coisa do homem, assim, não tiver nada afeminado, as pessoas têm um olhar melhor. A mesma coisa a mulher que é lésbica, né? Ela tem um olhar melhor. A partir do momento em que se fala de trans, as pessoas não entendem, né? As pessoas acham que é a escória da sociedade ou que a pessoa é realmente doente e tratam isso de um modo absurdo, quando não é. Todo mundo está propício a mudar, né? E isso é diferente de... A orientação do meu desejo hoje pode ser diferente amanhã, mas a minha identidade é muito mais pesada do que a orientação do desejo, não é? Sim. E essas pessoas trans não têm acolhimento, eu pelo menos não vejo, assim, não se fala, né? O novo, não se dá acolhimento. Ou ela é doente, ou ela é a escória. Não é mais ou menos isso que se vê, assim? Ou os dois, né?
Ou os dois. É doente e a escória. Exatamente, ou os dois. Acho que entra um pouco até da questão dos padrões heteronormativos, né? Porque como você falou, se o gay, ele tem ali aí algumas características masculinas e que ele não aparenta tanto ser gay, ou seja, ele consegue passar, digamos assim, na sociedade, ok. Agora, uma pessoa transgênera é algo que destoa totalmente desse padrão que a gente está acostumado. E se é tão difícil assim lidar com o novo, se é tão difícil assim você ter que trabalhar até as suas próprias questões para aceitar que existe alguém totalmente diferente desses padrões que são impostos, imagina uma pessoa que ela simplesmente não se identifica com o que ela é, né? E se a sociedade não aceita, se é tão difícil para a sociedade, imagina para essas pessoas, né? Só que a gente fica muito mais preocupado de, a sociedade, mas e essas pessoas? Será que a gente realmente está olhando para essas pessoas desde lá da educação, já que foi falado, desde lá da educação, porque essas pessoas, elas existem. As pessoas, elas começam a trazer debate, algumas questões como se fosse motivo de aceitar ou não, mas não, a gente não tem que aceitar, a gente não tem que me agradar simplesmente. Essas pessoas existem. E a partir do momento que elas existem, o que nós estamos fazendo para garantir a elas os direitos que são de direitos, né? Essas pessoas existem, essas pessoas, elas são invisibilizadas a todo tempo e os direitos não, embora alguns existam atualmente, embora existam algumas legislações, isso não é efetivado porque a partir do momento que não se tem acesso à informação e que as pessoas não estão capacitadas para acolher, esses direitos acabam sendo invisibilizados, eu vejo. Sim. E elas tratadas como marginais mesmo, né? Sim. E é um absurdo. Eu acho que... E engraçado é que quando se trata de doença, né? A gente, quando fala que alguém está doente, a gente automaticamente exerce um poder sobre ele, né? Então, quando a gente classifica como doença, pronto. Então, tem remédio, tem tratamento, vai voltar ao normal. E o que é o normal? A gente tem que seguir essa normose, assim, o que é normal, não é normal. E, assim, elas sempre existiram. E hoje em dia, eu vejo que tá como se fosse um boom, assim. Como daqui a um tempo vai ser, eu estava comentando com o Lázaro, vai ser um boom da assexualidade. Porque as pessoas, parece que a gente tem que ser sexual. E, de repente, sim. Não. Tem gente que não, que o que é sexual, pra mim, é diferente daquela pessoa e ela não... O assexual, daqui a pouco isso vai mudar, porque a sociedade é uma constância, né, de mudanças e de padrões, e a gente tem que estar aberto para isso. Então, quando se fala de transgênero e educação de gênero, é para as pessoas abrirem a cabeça, né? E não para achar que a gente está ditando alguma coisa, ou vindo com novidades. Sim, não é? Até porque é iminente, né? Isso acontece realmente. A sociedade está mudando, aquilo que era escondido, aquilo que não era aceitado, está muito mais visível. Até porque as pessoas estão se permitindo serem quem são. Exato. E a proposta de educação de gênero é justamente essa, né? Tanto que o Plano Nacional de Educação, em 2015, na verdade, teve a proposta de incluir gênero nos currículos escolares e tudo mais. Só que era opcional. Então, depende muito do município votar, tanto que aqui em Pouso Alegre teve uma votação e não passou. Não passou, foi aceito. Sim. Eu acho importante falar também, quando se fala em incluir a questão de gênero no currículo das escolas, que as pessoas veem como uma ideologia de gênero, né? Como se a partir do momento que incluiu a questão de gênero, o meu filho vai entrar na escola e vai se transformar em uma outra coisa. E que não, né? A proposta, ela tem como ideia permitir outras formas de ser, que não esse padrão que a gente impõe de homem assim, mulher assim, e que isso inclui várias outras coisas, como a questão da desigualdade, como a questão da violência, como a questão da identidade, da própria aceitação. Então, vai além dessa ideologia de gênero que algumas pessoas chamaram e rechaçaram a proposta por conta disso, mas é muito mais uma forma de respeito àquelas crianças que estão se constituindo, que estão em construção e que são o futuro da sociedade, né? Porque, embora a gente aqui, enquanto adultos, esteja debatendo sobre isso, e embora isso seja muito importante, se a gente não trabalhar nas crianças, que são o futuro, que estão em construção e que têm uma mente muito melhor em relação à nossa, acaba que sendo um discurso um pouco vago nosso, se não houver uma proposta realmente que alcance as crianças e que alcance essa construção real da sociedade. Sim, e eu acho que tudo, a gente pode resumir então o programa de hoje em
a cabeça ser aberta ao novo, porque novo, as coisas novas, elas, graças a Deus existe o novo, porque a gente não fique numa caixinha e acomodado com a vida, né? Então, acho que abrir a mente e respeitar. Acho que respeito é o ponto de partida, porque nesse instante você passa a se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, não fica tão longe, o outro fica mais perto e as relações ficam realmente como elas precisam ser, humanas, né? E você passa a conhecer, abrir a mente para conhecer, para dialogar e para falar de coisas assim. Porque só assim a gente evolui, né? Foi assim que estamos aqui, não mais nos tempos dos homens da caverna. É isso. Fica aqui a reflexão para que vocês abram a mente, estudem e falem e se informem. Que o novo, graças a Deus, faz parte da nossa vida. Até mais.